Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Antes de começar, ou melhor, já de início deste episódio, eu vou ler um excerto de uma música de Gilberto Gil, linda de morrer, e que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. E diz o Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Esta música é linda, em particular numa versão que apareceu no The Voice Portugal, aqui há uns tempos mais ou menos largos, que eu aconselho a ver, cantada pelo Huca, Huca, que fez uma versão absolutamente sublime, perfeita. Eu sempre que vejo aquele vídeo largo-me em lágrimas de emoção absoluta. É uma beleza pura. Aconselho vivamente a que ponham, se eu quiser falar com Deus, Uca da Voice Portugal. É lindo, é uma oração perfeita. Isto a propósito de Deus, porque se Deus estivesse Ele próprio aqui pela terra, eu juro-vos que eu teria dó dele, como diz uma das minhas amigas, a Fernanda, e foi de uma conversa com ela que surgiu este título. Eu teria dó dele porque ele seria indigente, invisível, transparente. E este Deus de que fala o Gilberto Gil e que o Uca canta de uma forma tão soberba e tão perfeita, eu conheço. Aliás, eu quando faço meditação, e faço muita miúda, nunca me pareceu bem fazer meditação, pelo menos, se não tiver tempo para tomar ducha antes, mas pelo menos para lavar as mãos, para lavar os dentes. Eu não posso ir ao encontro da parte mais sublime de mim própria suja. Não posso. Como ele diz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Este Deus não tem nada a ver com o Deus que as religiões nos falam, em particular as três religiões monoteístas, o Islão, a religião judia e a católica ou cristã, que todos eles nos falam de um Deus representado por um homem de barbas brancas, castigador, tremendo, exigente, que obriga a um determinado tipo de comportamentos, a maior parte deles totalmente absurdos. Contam-se histórias acerca dele aterradoras. Eu lembro-me sempre daquele infeliz do Antigo Testamento, do Job, ou Jó, que é que o homem se chamava, que foi sacrificado para mostrar que tinha fé. Deus até sarna lhe mandou. O homem ficou todo cheio de pústulas, todo purulento, atirado para o chão como se fosse um cão. Mas por carga d'água é que Deus havia de fazer isto. Eu juro que não entendo. Por carga d'água é que depois da morte o castigo ainda continua. Se te portares de acordo com os ditames daquele Deus exigente, castigador e terrível, vais para o céu. Se não fores batizado, pecado original,
vais para o limbo, não é bom nem é mau. E se foste mau, vais para o inferno. E Dante, graças a Deus, extravasou os círculos do inferno de uma maneira que, valha-me Deus Nosso Senhor, tudo isto para quê? Para criar medo. Deus é energia pura, não pede comportamentos, pelo menos aquele em que eu acredito profundamente e com uma entrega absoluta. Não pede comportamentos, não julga, é energia pura, com a única característica que o todo é maior que a soma das partes. E todos nós, de alguma forma, comungamos essa essência divina. Por isso é que eu digo que o todo é maior que a soma das partes. Mas não há cá nada de exigências, nem de comportamentos, nem... Quando eu era mais jovem era casar virgem. O que é complicadíssimo, por exemplo, para mim, porque nunca casei na vida. Pronto. Adiante, que isto também não interessa para nada, isso é a minha vida privada, que não vem para aqui ao caso, pelo menos dessa forma. Mas já está, já está. Nós temos, foi-nos concedido, foi uma característica que é muito perigosa e muito mal usada, e que é maravilhosa, e que se chama livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio da humanidade normalmente não é usado com responsabilidade e ultimamente anda absolutamente pelas horas da morte e parece que há uma competição a ver quem é que consegue ferir mais a parte luminosa da vida. A parte que eu chamo Deus, obviamente, essa energia pura, totalmente amorosa, e isto é quase como um campeonato da asneira. E a asneira, nestes últimos dias, atingiu um nível extraordinariamente preocupante. Se estivéssemos a falar de miúdos, seria um concurso a ver quem é que consegue cuspir mais longe. Pronto. Eu assisti de vez em quando era criança, a amiguinhos fazerem isso, concursos de cuspidela. É estúpido? É. Vem daí mal ao mundo? Não. Eram crianças a serem crianças, mais nada. Como são adultos, enquanto da cuspidela não vem mal nenhum ao mundo, de competição em termos de mísseis balísticos que podem carregar ogivas nucleares, aí já pode vir muito mal. Os novos líderes, os novos, não são nenhum deles é novo, se fosse novo não tinham desculpa, os atuais níveis, líderes mundiais, não são muito cultos, naturalmente, e nunca ouviram, exceto talvez o chinês, e nunca ouviram falar na armadilha de Tucídides. Mas isto, que eu estou cansada de falar nisto e estamos fartos de falar sobre isto. Isto é só a armadilha de Tucídides a funcionar. De um lado, potência dominante, do outro lado, potência emergente, ambas a querem mostrar serviço, uma porque tem medo de perder o seu poder, a outra tem medo de não ascender ao lugar que acha que é o seu e que lhe está reservado e que lhe compete. A Rússia, a Federação Russa, faz exercícios nucleares, ou poderiam ser nucleares. Os Estados Unidos respondem com mísseis balísticos intercontinentais. O pim-pam-pum da Coreia do Norte, de vez em quando, também faz uma dessas. A China espera pelo momento certo para também o fazer. Esquecem-se que, em termos de armamento nuclear, e todos nos esquecemos com muita facilidade,
não são só estes quatro. É Israel, é, é o Paquistão, é a Índia, França. Há mais países armados com poder nuclear. Isto é brincar com o fogo. E quem brinca com o fogo queima-se. Por outro lado, quando o bar bate na rocha, quem se lixa é sempre o mexilhão. E neste caso, o mexilhão somos nós todos. Durante a Guerra Fria, e mesmo aí teve quase para descambar, quando foi a cena da Baía dos Porcos. Mas até aí teve a descambar, mas na altura eram duas potências que se que se defrontavam mutuamente, naturalmente, mas que cada uma temia a outra. O Kennedy não é o Trump, ou melhor, o Trump não é o Kennedy. O Putin não é o Khrushchev. O Xi Jinping não é o Mao Tse-tung. O Macron não é ninguém. Se Deus fosse pessoa, seria indigente, invisível e transparente, juro-vos. E mesmo se fosse o tal pai atarefado a olhar pelos filhos, coitado, o homem estaria a morrer de desgosto. É que não acertam uma. O livre-arbítrio é a melhor coisa que existe. Ao mesmo tempo, usado de forma irresponsável, em vez de ser uma benção, palavra de honra, que eu acho que às vezes é uma praga. O que é que nos resta? Hashtag resist. No caso, usar o livre-arbítrio sabiamente. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, continuem a subscrever, agora pararam um bocadinho as novas subscrições, a partilhar, a divulgar, a visualizar, a mandar, a pôr comentários, a desafiar-me. Please. E vejam de facto o UCA, está no YouTube, porque vale tão a pena. Até breve.